Eu acabei de entregar o projeto de um banheiro para uma cliente que estava assim completamente desacreditada pelo fato dele ser extremamente pequeno. E aí eu pensei, por que não trazer esse assunto para conversar aqui com vocês no YouTube? Eu acho que pode ser bem útil porque cada vez mais os banheiros estão ficando menores, eu já nem sei onde isso vai parar. Então eu acho que pode ser bem útil. Além disso, eu amo projetar banheiros, especialmente quando eles são pequenos. Eu não sei porquê, mas banheiro muito grande não me passa uma boa sensação. Sei lá, me passa uma sensação de vazio, não acho que fica aconchegante. Talvez o fato de eu gostar tanto de projetar ambientes menores seja por conta do desafio. Banheiros pequenos possuem muitos desafios, porque facilmente eles podem ficar pesados, apertados e até claustrofóbicos. Então é muito importante acertar nas escolhas. E é isso que eu quero te mostrar hoje. Como decorar um banheiro pequeno para que ele fique aconchegante, funcional, visualmente leve e sem cair naquela armadilha de que ambiente pequeno precisa ser todo branco, vazio e sem personalidade, porque isso já não cola mais. Eu sou a Fernanda, arquiteta de interiores, especialista em cores. Já deixa teu like, já inscreve aqui no canal, porque por aqui a gente fala sobre decoração intencional todos os dias. Quando o ambiente é pequeno, e isso não vale somente para banheiros, tá? Qualquer ambiente pequeno, cada escolha que tu faz tem muito mais impacto. Tudo ali fica mais evidente. Então tu precisa ser extremamente intencional nas tuas escolhas. Eu sei que existem por aí muitas cartilhas dizendo que como um banheiro pequeno deve ser, 1 milhão de regrinhas e milhões de truques te mostrando como fazer o teu banheiro parecer mais amplo, parecer maior. Mas sinceramente, alguns desses truques até funcionam, tá? Mas não necessariamente da forma como te explicam. Sabe por quê? Porque de nada adianta tu ter um banheiro inteirinho branco para fazer ele parecer maior se a tua bancada ocupa simplesmente a parede inteira, se a tua bancada termina praticamente encostada no vaso sanitário. Entende que não vai adiantar? Tu cria sim um ambiente todo branco, mas tu continua tendo a sensação de ficar ali espremido entre a bancada e o box. Então não adianta, não tem área de respiro. Ah, mas eu preciso de espaço de armazenamento, quanto mais móveis, melhor. Eu sei que tu precisa, só que confia em mim, muitas vezes tirar 10 centímetros dessa bancada vai melhorar muito, mas muito mais o teu banheiro do que ganhar ali 10 centímetros de armazenamento dentro do armário, só para colocar mais produto. E eu sei que parece óbvio falando assim, mas é um erro que acontece o tempo inteiro, talvez seja o mais comum dentro de um banheiro. A pessoa ela vai lá, ela mede a parede, vê que cabe uma bancada de 1 metro e pensa, perfeito, então agora eu vou fazer uma bancada de 1 metro. Só que de fato, caber não significa que aquilo precisa preencher todo o espaço que está disponível, né? Num espaço pequeno, às vezes o que faz funcionar muito melhor a tua dinâmica não é o quanto tu consegue colocar ali, mas justamente o espaço que tu decide deixar livre. E isso é assim, uma coisa que eu vejo muito, mas muito acontecendo. A pessoa, ela tem um ambiente pequeno e a primeira coisa que ela pensa é, ok, o que eu consigo colocar aqui que vai otimizar o meu espaço, que vai aumentar meu espaço de armazenamento. E isso que entulha, que deixa o ambiente pequeno ainda mais pesado. Outra coisa que interfere demais na nossa sensação de aperto e que eu vejo muito também por aí é a fragmentação. Tem banheiro em que cada pedaço recebeu um revestimento diferente. Aí o piso é de um jeito, a parede é de outra, aí o box lá dentro é de outro, aí tu entra ali, tem um nicho que é com outro revestimento, que na verdade ele foi escolhido para combinar com a bancada que tá lá fora do box. Então assim, nada conversa com nada. Um verdadeiro caos. E quando tu olha para cada coisa separadamente, para cada revestimento, cada escolha que tu fez, funciona, talvez nenhuma esteja errada, né? Tá ali legal, bem aplicada. O problema está na composição entre as peças, porque cada vez que tu muda um material, tu cria uma interrupção. O teu olho, ele percebe assim, bom, aqui termina uma coisa, aqui começa outra. E quando isso acontece muitas vezes dentro de poucos metros quadrados, o teu banheiro começa a aparecer dividido em vários pedacinhos. E o que isso faz? Diminui a nossa percepção de espaço e deixa tudo visualmente mais apertado. Isso não significa que tu precise usar o mesmo revestimento em todo o teu banheiro. Não é isso, tá? O que tu precisa fazer é escolher onde essa troca vai acontecer de forma mais estratégica. Pra te ter uma ideia, eu gosto de trabalhar com no máximo 3 revestimentos diferentes dentro de um banheiro. Normalmente eu faço assim, um de base,
um complementar, e se eu realmente precisar, aí eu entro com um terceiro que vai ser para destaque. Por exemplo, se eu quero destacar um box, eu posso manter toda a base do banheiro neutra, né, todo o restante dele, e aí entrar com um revestimento diferente no box. Só que eu vou fazer isso acontecer de forma extremamente intencional, eu vou deixar extremamente claro a minha intenção, que é destacar o box. E aí pensa comigo, se eu quero destacar o box, se essa é a minha intenção, não adianta eu colocar um revestimento aqui, e aí um revestimento diferente no nicho, e aí um outro revestimento atrás da bancada, porque eu não estarei destacando o box. Entende? Então, assim, pode sim ter diversos revestimentos dentro do banheiro, desde que esteja muito clara a tua intenção. Porque quando cada pedaço do banheiro parece ter vindo de uma ideia diferente, de uma intenção diferente, a gente não cria unidade. Então, tu precisa misturar com sabedoria. O problema não é misturar os revestimentos em si, o problema é misturar sem hierarquia, sem deixar clara a tua intenção. Ah, outra coisa muito importante também é a escolha do rejunte. Se tu escolhe, por exemplo, um revestimento claro e um rejunte mais escuro que ele, tu vai criar uma espécie de grid na tua parede. É como se o rejunte formasse ali o desenho de uma grade. Isso não é legal. É claro que pode ficar extremamente maravilhoso, se essa for a tua intenção. Por exemplo, se tu quiser destacar o teu banheiro com um rejunte colorido. Isso fica legal, funciona. Por quê? É intencional. Agora, se o teu objetivo é criar uma continuidade, a cor do teu rejunte precisa ser a mais próxima possível do teu piso. Então, tu vai pegar o teu revestimento, vai pegar uma amostrinha do rejunte e vai comparar, e tu vai escolher aquela que ficar mais próxima. Outra coisa que interfere muito referente a isso é o tamanho das peças. Quanto menor o revestimento, mais juntas ele vai ter, então mais linhas de rejunte. Quanto maior a peça, menos linhas, mais contínua vai parecer a tua superfície, ou seja, mais ampla. Isso tu precisa tomar cuidado, porque às vezes tu quer utilizar revestimentos diferentes e aí cada um tem uma paginação. Então o teu piso vem com a linha do rejunte aqui, mas a parede é outro revestimento e ela tem que fazer assim. E aí tu no box tu usa outro que tem que fazer assim. Então as linhas ficam todas desencontradas. E aí isso também prejudica, porque quanto mais linhas nós temos, mais fragmentado o nosso ambiente parece, ou seja, menor a nossa sensação ali dentro. Outra coisa também que eu preciso te falar, esquece essa história de que banheiro pequeno precisa ser todinho revestido, todinho decorado com cores claras, porque isso não necessariamente é uma regra. É claro que as cores claras, elas refletem mais a luz, e quanto mais luz reflete, maior a sensação que a gente tem de que aquele ambiente é amplo. Então esquece essa ideia, porque tu pode sim ter um banheiro todo branco, que é extremamente apertado. Se ele estiver cheio de linhas, se ele estiver cheio de recortes, se ele estiver com os contrastes mal dominados, ou então se o teu banheiro tiver móveis pesados, ele não vai parecer leve, ele não vai parecer amplo. A mesma coisa acontece se tu tiver um banheiro pequeno, com uma cor profunda, mas que tu tenha ali continuidade dos materiais, que tá bem resolvido, ele vai parecer mais amplo que o branco. Entende que não é só uma coisa ou outra? Então esquece essa história porque é um mito. Outra coisa que vai te ajudar bastante é utilizar o espelho da maneira correta. Quando eu quero utilizar o espelho para realmente trazer amplitude, assim, de forma muito intencional, eu sempre opto por um espelhão, assim, um espelho bem generoso. Porque quando o espelho ele ocupa toda a largura da bancada e ele vai do frontão até o teto, ele tira um pouco daquelas linhas do ambiente, porque é que eu tô falando o vídeo inteiro. Um espelho retangular, ele vai criar ali linhas. Se ele é inteiro, se ele é contínuo, temos menos linhas, maior amplitude. Além do que ele vai refletir uma área maior do banheiro, então naturalmente ele vai parecer mais amplo. Isso não significa que se o teu banheiro é pequeno, tu precisa ter um espelho gigantesco. Não. De novo, tu precisa ter uma intenção por trás de cada escolha. Se tu quer um espelho que seja menor, por exemplo, um espelho redondo, um espelho orgânico, um espelho que não vai ocupar toda a parede, maravilha, funciona super bem, desde que ele tenha um tamanho suficiente para que tenha uma boa proporção ali com a tua bancada e também que tu escolha a moldura correta, porque quanto mais grossa, quanto maior a tua moldura, menor vai parecer aquela tua parede, porque ele vai ocupar mais espaço visualmente, então ele vai dar uma diminuída tanto em cima quanto nas laterais. Então, se a tua ideia é ampliar, uma moldura mais fina, uma moldura mais delicada, vai te ajudar melhor nesse teu objetivo.
Infelizmente, muita gente ainda negligencia a escolha de um espelho por pensar que é só um detalhe dentro do ambiente, mas eu vou te dizer que eles parecem muito simples, mas tem muita coisa envolvida em uma escolha bem feita. Tanto que lá no Clube Secreto de Senhoras a gente tem uma aula inteirinha só sobre espelhos. Lá a gente conversa desde como escolher uma boa vidraçaria, os cuidados que a gente precisa prestar atenção na hora da instalação, principalmente em banheiros. A gente fala sobre tamanho, sobre formatos, onde faz sentido colocar um espelho dentro do ambiente, enfim, uma aula assim bem completinha. E já que nós estamos falando do clube, deixa eu aproveitar para te lembrar que esse é o último mês para fazer parte da nossa comunidade e ter acesso às aulas que já estão disponíveis lá, às novas que entrarão, aos cursos completos e benefícios exclusivos, como por exemplo o nosso perfil secreto lá no Instagram, um perfil fechado só nosso, onde eu compartilho um pouco da minha rotina, onde a gente conversa, eu mostro receitinhas, dicas, decorações da minha casa, enfim, um local para nós ficarmos realmente bem próximas e batermos muito papo. Esse perfil é um bônus do clube atualmente, porém ele vai fechar para novos membros, então quem estiver lá comigo vai continuar, mas quem não estiver, não fará mais parte. Quem entrou, entrou. É isso. Então, essa é a última oportunidade para fazer parte do nosso perfil secreto. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, caso tu queira conhecer a nossa plataforma lá do clube. Recado dado, agora vamos à parte que eu mais gosto, que é a decoração. Porque não adianta tu acertar no revestimento, no espelho, na marcenaria e errar na decoração. Por exemplo, nas toalhas. Num banheiro pequeno, eu prefiro, pensando só na estética, tá, gente? Só na estética. Eu prefiro quando as toalhas fazem parte da cartela de cores do ambiente. Eu sei que é um detalhe, pode até parecer uma frescura, mas faz diferença. Claro que elas não precisam ser exatamente da cor da parede, mas podem repetir um tom que já existe ali no ambiente, ou então a gente pode trabalhar com cores mais neutras, que conversam com o restante do espaço. Porque pensa numa parede clara, tá? Tu tá olhando aquela parede e de repente, pá, uma toalha enorme, com uma cor muito contrastante, uma toalha rosa pink ali no meio da tua parede. Ela vai chamar muito mais atenção, ou seja, ela vai virar um ponto de destaque dentro do teu ambiente. Não adianta, isso vai acontecer, ela chama mais atenção que a parede, então logo ela é um destaque. Agora, se tu tem um banheiro todo em tons de areia e usa uma toalha creme, caramelo, um verde suave, enfim, alguma cor que já conversa ali com a composição, ela vai se integrar muito mais no ambiente. E aí a toalha ela vai deixar de parecer uma coisa simplesmente pendurada ali na tua parede e vai começar a fazer parte da decoração. Isso demonstra intencionalidade, demonstra preocupação com os detalhes e para mim, Fernanda, isso faz muita diferença, assim, eleva o nível do ambiente. Com os tapetes, a mesma coisa, tá? Eu procuro sempre evitar ter muitos tapetes dentro de um ambiente, porque quando tu faz isso, tu pega um piso que já é pequeno e divide ele em vários pedaços, o banheiro acaba fragmentado. Se o banheiro permitir, eu prefiro muito mais colocar uma peça única, que pode ser um tapete um pouco mais comprido, pode ser uma passadeira, ou então um único tapete, porque eu acho muito mais elegante, ele alonga o espaço, ele estica o nosso olhar. Tudo, gente, é baseado em linhas. Né? E se tu, por exemplo, usa um tapete para sair do banho, ele não precisa ficar ali a vida inteira. Tu pode usar ele quando tu for tomar banho, depois tirar, deixar o piso ali livre, né, só com o tapete decorativo. Porque assim tu vai conseguir enxergar a continuidade do piso. E quando o tapete é mais generoso, acontece a mesma coisa, tu vai enxergar a continuidade do tapete. Então, como eu falei, tudo é sobre linhas. Quanto menos linhas a gente conseguir ter no nosso ambiente, mais amplo ele vai parecer, mais o nosso olhar vai percorrer. A mesma lógica vale para os acessórios. Pensa numa toalheira, num gancho, num suporte de papel, nos puxadores, todas essas são peças pequenas, mas em um contexto de um banheiro também pequeno, elas aparecem muito mais. Então, assim, não é que tu tenha que ter todos os metais exatamente iguais. Tu pode misturar acabamento, sim, mas a tua mistura precisa ser muito bem calculada. Se tu tem, por exemplo, um preto na torneira, um cromado no porta-papel, um dourado no puxador e um box prateado, assim, sem nenhum cuidado, sem nenhum deles se repetir novamente no ambiente, aí começa a parecer que cada coisa foi comprada separada ali na promoção e foi o que deu e tu colocou, tu não planejou nada daquilo.
Então, eu gosto de manter sempre a mesma linguagem nos acessórios, tá? Então, se eu vou misturar metais, eu prefiro repetir aquele metal que foi adicionado em mais de um ponto. Por exemplo, eu tenho dourado no puxador, mas eu também tenho dourado na decoração que está sobre a bancada. Entende? Assim, para ficar algo mais planejado, para ficar algo mais organizado visualmente. Isso também vale para os adornos. Em vez de espalhar um monte de objetos pequenos ao longo da tua bancada, eu prefiro agrupar poucas peças numa composição só. Eu acho que funciona muito melhor porque ela puxa o nosso olhar só para aquele espaço, não fica esparramando, sabe? Então, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com uma bandeja, aí eu coloco ali um porta-sabonete, uma vela, um aromatizador. Quando tu junta os elementos, tu cria uma composição. Então eles não são vistos assim como 4 objetos ali soltos. É uma composição. E aí a tua bancada também consegue ficar livre. Isso faz muita diferença no banheiro pequeno, porque ele continua ali decorado. Eu acho que o banheiro tem que ter decoração. Me julguem, tem gente que não gosta, mas eu acho que tem que ter. Mas também eu não gosto daquele monte de coisinhas soltas ali disputando atenção, tá? E eu gosto muito de trazer também algum elemento natural. Um vaso pequenininho, uma folhagem, um eucalipto, uma plantinha ali só para ajudar a quebrar um pouco da rigidez do ambiente, né? Porque o banheiro ele é repleto de elementos frios. Pensa que nós temos revestimentos, louças, metais, espelhos, tudo é frio. Então pra gente conseguir ter um ambiente mais aconchegante, nós realmente precisamos incluir esses detalhezinhos porque eles vão ajudar a trazer equilíbrio. Então plantinhas são ótimas, eu adoro. Enfim, gente, eu sei que muita gente acaba negligenciando um pouco a decoração do banheiro, muita gente acha que é desnecessário, é um ambiente de pouca permanência, então que muitas vezes não vale um investimento, não vale investir numa boa iluminação, num bom tapete, em adornos. Mas eu sinceramente considero que cada espaço da minha casa precisa me servir de alguma maneira. Então quando eu chego cansada na minha casa, eu quero tomar um banho em um ambiente agradável, em um ambiente aconchegante. Eu acho que são esses pequenos momentos na nossa rotina que fazem diferença. E o nosso ambiente contribui demais para tudo isso. Então não deixem de decorar o banheiro de vocês, seja ele pequeno, grande, como for, tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para ti. Não esquece de deixar o like, me contar aqui nos comentários o que tu pensa sobre tudo isso. Eu vou deixar aqui do lado outros 2 vídeos que complementam essa nossa conversa. Um beijo e até o nosso próximo encontro.